CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Pandemia. Até 2019 a gente quase não usava essa palavra. Pouca gente, para falar a verdade, sabia exatamente o significado de uma pandemia. Mas enfim, enfrentamos esse momento histórico, enfrentamos a pandemia da Covid. Claro, deixou sequelas, tristeza em muita gente que perdeu amigos, parentes, conhecidos. Fora a pessoa que ficou doente, né? Esse drama que a gente vive hoje também das doenças mentais também, ansiedade, tudo isso maximizado aí pela pandemia da Covid. Agora, a pandemia, esse momento histórico, mudou também as relações de trabalho. E agora que a poeira baixou, assim, os estudiosos de gestão do mundo corporativo estão interpretando melhor de que maneira a pandemia afetou as relações de trabalho e trouxe mudanças que talvez sejam definitivas. Quem acompanha sempre esses estudos está ao vivo conosco, porque ela é nossa comentarista, que sempre às segundas-feiras é a mentora de líderes, professora da FGV, consultora de pessoas de gestão, Andréia Salsa. Tudo bem, Andréia? Boa tarde, adorei tua introdução aí, porque eu acho que faz muito sentido. Boa tarde também para os colegas do estúdio e principalmente para os nossos ouvintes. É isso mesmo, Mário, eu acho que o mundo, né, a pandemia, ela trouxe reflexões muito profundas, né, do campo de vista coletivo e do ponto de vista individual, e isso acabou aparecendo em inúmeras pesquisas e trabalhos que a gente vem acompanhando. Eu estava lendo uma reportagem hoje da Folha, acho que estava na Folha, se não me engano, dizendo que há uma demanda maior por parte dos funcionários pelo home office, mas isso não se confirma assim por parte das empresas, principalmente aqui no Brasil. A pesquisa até avaliou continentes diferentes, de que maneira que o home office é mais bem aceito ou não é tão bem aceito assim. Aqui na América do Sul, essa distância entre o desejo do funcionário do home office e o desejo da empresa de implantar essa forma de trabalho é maior. Essa distância, até porque as empresas, de acordo com a pesquisa e a reportagem que estava na Folha, ainda não encontraram ferramentas para ferir muito bem o desempenho do funcionário quando ele deixa de ir presencialmente ao seu local de trabalho. Não sei se você vai abordar isso, André, mas eu vi essa reportagem hoje, estou comentando com você. Não, faz muito sentido. Eu até uma vez fui convidada para falar no Bom Dia Espírito Santo exatamente sobre esse tema, Mário, do quanto está tendo uma série de conflitos, né, entre empregado e empregador por essa questão do home office. Tem tudo a ver com o que eu vou trazer, sim, porque um dos grandes desafios, né, e aí é um sentido mais amplo, né, é o quanto a centralidade do trabalho ele se reposicionou em outra esfera na vida dos trabalhadores. Isso já vinha antes da pandemia, mas a pandemia ela acelerou muito porque ela colocou a gente diante da nossa finitude, né, do quanto a gente precisa olhar para a vida e saber que um dia todos nós partiremos. Então, o conceito de valor, do que eu valorizo, do que tem que ser central na minha vida, ou o que não precisa ser a única centralidade da minha vida, isso começou a fazer muito sentido na vida das pessoas e no meio disso tudo, uma nova geração que também vem pensando o mundo do trabalho de forma diferente. Então, quando tem aí o advento do home office, né, porque as pessoas agora descobriram e querem tanto, porque é uma possibilidade real da gente equilibrar um pouquinho mais a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, que, como eu disse, antes da pandemia já existia essa discussão, mas agora se discute muito mais. Então, o primeiro desafio que não só a força de trabalho, mas os empregadores, nós, inclusive, né, como indivíduos, a gente está tendo que enfrentar é o que significa trabalho hoje na nossa vida. Durante muito tempo, né, e muito conectado às gerações mais maduras, o trabalho era o grande alicerce, né, central da vida das pessoas. Hoje, não que o trabalho não seja importante, claro que ele né, ele traz o nosso sustento, ele traz ali a nossa satisfação de produzir alguma coisa, de fazer sentido, né, a nossa atividade profissional, mas também outras dimensões começaram a aparecer de forma muito significativa, e a gente já até conversou um pouco aqui daquele movimento Sim. da grande renúncia,
que tem a ver também de renunciar esse local de trabalho, essa condição do trabalho que é a minha vida quase que por inteiro. Então, tem sido um desafio muito grande lidar, e eu posso lhe garantir que a gente ainda não tem resposta para todas as perguntas. A gente está vivendo e tem algo, Mário, que gera um pouco mais de complexidade nesse tema, que é o quanto as coisas estão cada vez mais velozes. As empresas estão tendo que se adaptar, né, a esse novo olhar para o trabalho de uma forma muito mais rápida, porque, enfim, estão perdendo talentos, as pessoas não querem ficar, então não tem sido algo muito trivial ter que olhar, e por isso que a gente trouxe aqui, né, como desafio, esse lugar da centralidade do trabalho que vai se reconfigurando e todo o mercado tendo que se revisitar para enquadrar essa nova realidade, né? Chega dessa história de viver para trabalhar. As pessoas querem trabalhar para viver, né? Cada vez mais a pandemia deixou essa lição. Eu vi outra pesquisa hoje que também vai ao encontro do que você está falando, que aumentou o número de pessoas que pediram demissão. Não sei se você acompanhou essa, André. Relatando isso também, cresceu o número de pessoas, mundo e Brasil, que pediram demissão, pediram para sair das empresas. É um movimento que a gente chama de grande renúncia, que começou lá nos Estados Unidos e veio para o Brasil, e as pessoas optando, que é interessante, né? Não é a demissão para ir para um outro local de trabalho, é a demissão para se livrar do trabalho atual, que não me possibilita, inclusive, parar e repensar minha própria carreira, porque tem trabalhos que às vezes, né, consomem tanto que não dão essa possibilidade da pessoa parar, ou às vezes estudar, né, ou até descansar, mas é um movimento grande. E tem ainda nessa dimensão desafios, Mário, tem um movimento muito interessante que há bem pouco tempo, tá? Inclusive ainda se fala muito do propósito profissional, né, qual é o meu propósito profissional, a serviço do que o meu trabalho se destina, mas hoje por conta dessa mudança da centralidade do trabalho, que antes da gente falar de propósito profissional, eu preciso falar de propósito da minha vida, porque a minha vida ela é maior do que o meu trabalho. Então, primeiro eu penso no propósito da minha vida, e o propósito do meu trabalho é uma decorrência do meu propósito de vida. Isso também é muito contemporâneo, tá? As pessoas estão refletindo, inclusive, as empresas tendo que mudar um pouco essa narrativa do propósito profissional, porque antes do propósito profissional tem o nosso propósito de vida. Então, é muito interessante o quanto isso tem mexido nesse momento que a gente está vivendo. Nem sei se tecnicamente é correto falar pós-pandemia, porque a gente ainda tem alguns cuidados, mas pelo menos pós aquele caos que a gente viveu lá em 2020 e 2021, né? E aí, em decorrência disso, Mário, tem as tendências, né? Então, se eu estou vivendo isso e tenho uma centralidade, né, diferente do trabalho e todo esse aspecto geracional, a grande renúncia, né, ou chamado quiet quitting, né, que é a desistência silenciosa, que a gente já falou uma vez um quadro aqui, para onde está indo, né, esse mundo? E aí, um dia desse eu dei uma entrevista para a Gazeta, para quem estava me perguntando as tendências das 10 profissões do futuro. E aí eu lembro que eu falei para o repórter, eu falei assim, olha, a gente tem que ter, né, muita responsabilidade de falar em tendência há 10 anos, porque você imagina, daqui a 2 anos mudou. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, 5 muito menos e 10, então é quase chute. Então aqui a minha tendência, né, e fazendo todos os filtros que normalmente eu costumo fazer, mesmo dos estudos sérios, é algo que é uma tendência, mas está mais próximo do que a gente possa imaginar, mas não deixa de ser uma tendência. Então, a primeira, Mário, aí olhando mais no sentido do mundo dos negócios, né, de como a gente tem que se comportar olhando para esse novo mundo, é que a agilidade e a adaptabilidade, ou seja, a nossa capacidade de fazer as coisas de forma mais ágil e nos adaptando o melhor possível, ela vai superar o conceito de tamanho e escala das empresas. Então, as empresas precisam se preocupar muito mais, né, em formar a sua força de trabalho, em organizar a sua estrutura de empresa,
para se conectar à velocidade, agilidade e a nossa capacidade de adaptação, não só a força de trabalho, mas o próprio negócio, do que ficar buscando tamanho e escala. Hoje, inclusive, tem um conceito chamado small is beautiful, que assim, é bonito ser pequeno, e tem sido cada vez mais inteligente ser pequeno, porque quando a gente cresce muito num mundo tão volátil do jeito que está, a gente fica com dificuldade de fazer manobras dependendo do mundo mudando, né? Então, se eu sou uma empresa muito grande, se alguma coisa tem uma transformação importante no meu negócio, provavelmente eu vou ter mais dificuldade de mobilizar toda a força de trabalho para aquele lugar. Se eu sou uma empresa de médio porte ou pequeno, nesse aspecto de agilidade e adaptabilidade, eu tenho maiores chances de dar respostas mais assertivas para o mercado. Então, essa é uma tendência super importante. E cada vez mais, Mário, que é um tema que a gente também já trouxe aqui, mas é sempre importante falar, que são temas ligados à diversidade, inclusão, ESG, sustentabilidade, então, e que tem a ver com o primeiro tema, que são os desafios, né? Porque o mercado de trabalho e a forma como a gente olha para o trabalho muda, mas também porque tem um mercado consumidor que começa a exigir das empresas conceitos muito mais voltados à sustentabilidade. Então, discutir isso já é um passo muito importante. A gente tem muita coisa para construir, mas discutir essas temáticas é sempre muito relevante. Então, são tendências que conversam com esses desafios aí que eu acabei de falar. Achei o número mais preciso da pesquisa que eu comentei agora há pouco. Olha, 12 mil pessoas pediram demissão do trabalho no mês de agosto, aqui no estado. 12 mil. E no Brasil, de cada 3 desligamentos, 1 foi voluntário, a pedido do trabalhador. Se não houver aqui nenhuma interferência assim, da empresa para exigir que a pessoa peça demissão, é um número que vai ao encontro do que você está dizendo. E eu vi uma entrevista também na Veja, acho que dessa semana passada, do Nizam Guanais. Você chegou a ver aquele publicitário? Não. E ele era focado no trabalho. Ele dizia que ele trabalhava de dia e de noite, e sábado e domingo era uma extensão da semana. Assim, então ele dizia para os funcionários dele: olha, eu vou te esgotar ao máximo, você vai ficar rico trabalhando comigo, só que eu vou te esgotar ao máximo. Enfim, ele engordou muito, ele fez uma cirurgia bariátrica, mudou de vida, né? E a cirurgia também ele não se adaptou muito bem, passou a beber, hoje ele faz maratona, e ele mudou os conceitos até no trabalho. Ele diz lá na entrevista, nas páginas amarelas da Veja, que um funcionário alegre, feliz, produz mais. Eu estou lembrando dessa entrevista porque você disse aí que hoje, além do propósito profissional, que me motiva, o que meu trabalho ajuda a sociedade, há também o propósito pessoal, que deve ser mais olhado com mais atenção pelas empresas. E essa afirmação dele, que eu acho que foi uma avaliação empírica assim, dos funcionários, mas ele disse que, olha, eu mudei completamente a maneira de lidar com a minha equipe. Eu acho que a pessoa feliz, ela produz muito mais. Então eu não esgoto mais ninguém no trabalho, nem a mim mesmo. E engraçado, né, Mário, falando de um factual aí, você trouxe esse, vou trazer um bem fresquinho de ontem lá no Fantástico, aquela entrevista da Simária que teve, né, porque ela se separou da dupla lá da irmã, a cantora sertaneja, e ela explicou, e apesar de, enfim, né, ela está visivelmente ali fragilizada, está tendo uma polêmica grande hoje, mas ela trouxe para mim, no fundo, tem a ver com o que a gente está falando aqui, porque ela já se questionava o quanto de entrega profissional ela estava fazendo, porque ela não tinha mais tempo para os filhos, não tinha mais tempo para o marido, se separou, e estava uma coisa assim, uma roda muito complicada para tocar a carreira, e sempre numa lógica de sucesso, e o que é sucesso, né? E questionando a questão do que é sucesso. E aí, como último item, Mário, vem as recomendações, né? Porque já que a gente tem esses desafios, essas tendências, mas tem alguma coisa que a gente possa refletir em termos de recomendação? Eu sempre gosto, Mário, da gente ir para esses nossos desafios com uma expectativa realista, né? Eu tenho visto, principalmente nos jovens, e eles, a geração Z, eu sempre digo que eles me inspiram muito, que são esses jovens de 20 e poucos anos, né, que estão chegando no mercado, e que criam uma expectativa de um lugar quase perfeito. E o lugar perfeito não existe, né, Mário? Às vezes não existe nem dentro da nossa casa, na nossa família, quanto mais no trabalho. Então, entender que a gente tem que exigir, sim, cada vez mais o reposicionamento dos nossos locais de trabalho, mas numa perspectiva realista, porque senão a gente não vai conseguir parar em lugar nenhum. E vem um sentido de frustração muito grande e de que eu não caibo em nenhum lugar.
Então, eu sempre recomendo assim, vamos pensar no que é inegociável, né? E cada um tem o seu inegociável. E a partir daí, o que não for tão aderente, a gente vai criando maturidade, envergadura para ir desviando, porque se a gente for pensar um lugar de muita idealização, a gente vai ter muita dificuldade de se manter e de se realizar profissionalmente. Então, eu acho que essa é uma recomendação que eu sempre dou para todos os profissionais, mas eu acho que aqui especialmente para essa juventude, né, que é o que vai formar as nossas empresas do futuro, a nossa força de trabalho, de que eu acho que vale a pena refletir e ir um pouco com a expectativa mais realista e entender que faz parte da vida a gente não lidar o tempo todo só com as coisas que a gente gosta, né? André, muito obrigado. Eu vou ter o atrevimento de lhe sugerir, então, a entrevista do Nizam. Eu vou passar para o seu e-mail, pode? Mas se você achar que não tem nada a ver... A Adalberto tá rindo de mim porque eu falei e-mail. E-mail, é que eu não apanho quando eu vou botar o WhatsApp aqui no computador, depois eu deixo ligado, fica minhas É mensagens. só você pegar o link, copia e cola para André no WhatsApp, porque o André é rápido no WhatsApp. Eu sei, meu querido, mas eu não boto o WhatsApp no computador porque eu esqueço ele ligado aqui, entendeu? André, depois o Adalberto manda para você o link, tá? Se assim você quiser. Combinado. Desculpa, tá, Andréia? Tá bom, querido. Imagina, até segunda que vem. E eu acho que segunda que vem, como estamos em eleição, você podia comentar um pouco sobre até que ponto as pessoas podem manifestar seu interesse político, assim, no ambiente de trabalho. Ou até que ponto uma empresa pode dizer, gente, votar nesse candidato é bom para a nossa empresa. Ou um líder, um gestor, vir com bottom de candidato, essa coisa toda. Porque isso está dando briga em ambiente de trabalho. Você acha que é um bom tema, André? Nossa, maravilhoso. Mário, seus temas polêmicos e eu que adoro pegar todos para a gente desenvolver. Acho que é fundamental e faz todo sentido com o mundo contemporâneo e tudo que a gente está vivendo. Vamos embora, Mário. Até segunda-feira.